Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 4 de setembro do ano de 2022. Nós estamos no dia 8 de Elul do ano 5782 pelo calendário judaico. Estamos aí em à tarde com a Torá. Hoje, primeiro dia da semana e, portanto, iniciando a nossa nova paraxá desta semana. Esta semana temos pela frente a paraxá Ki Tetse. E nesse sentido nós estamos aí para iniciarmos no capítulo 21, verso 10, e vamos até o capítulo 25 e o verso 19. Estamos na 49ª porção desse ciclo dos estudos de Torá, e dentro do livro de Devarim, Deuteronômio, nós estamos aí na 6ª porção, né? Então, é o que nós temos aí pela frente. E hoje nós estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia para o Shabat, e primeiro dia da nossa Aliá, a nossa leitura da primeira parte da nossa paraxá semanal. Hoje, dia 8 de Elul do ano 5782, nós temos aí dentro da história judaica, né, no ano de 1790 desta era comum, Washington, né, o presidente, né, George Washington, ele reage aos judeus de Newport. Então vamos ver o que nos fala aqui essa data. O zelador da congregação hebraica de Newport, Rhode Island, escreveu uma calorosa carta a George Washington em nome da comunidade judaica, dando as boas-vindas ao presidente em sua visita a Newport. Na carta, ele expressava uma visão de um governo americano que permitiria a todas as religiões conviverem lado a lado em harmonia, dando a todos aos cidadãos a liberdade de praticar sua expressão de fé. Em 18 de agosto de 1790, o presidente George Washington respondeu: aos cidadãos dos Estados Unidos da América têm o direito de aplaudirem a si mesmos por terem dado à humanidade exemplos de uma política ampla e liberal, uma política digna de ser imitada. Todos possuem a mesma liberdade da consciência e imunidades da cidadania. Fala-se agora em tolerância, como se fosse pela indulgência de uma classe de pessoas que outra classe desfrutasse o exercício de seus direitos naturais e inerentes. Pois, felizmente, o governo dos Estados Unidos, que não sanciona a intolerância, que não acolhe a perseguição, exige apenas que aqueles que vivem sob sua proteção se comportem como bons cidadãos, para dar-lhes em todas as ocasiões seu afetivo apoio, o seu efetivo apoio, melhor dizendo. Que os filhos do rebanho de Avraham, que habitam esta terra, continuem a merecer e desfrutar a boa vontade dos outros habitantes, enquanto cada um se sente em segurança sob sua própria vinha e figueira, e não haverá ninguém para deixá-los temerosos. Então, vejam bem que no ano de 1790 da Era Comum, né, o zelador da congregação hebraica de Newport, Rhode Island, escreveu essa carta ao presidente George Washington. E ele escreveu essa carta ao presidente americano justamente para que a liberdade de expressão fosse de fato honrada, né, pelo presidente George Washington. E ele respondeu então a essa questão e deu realmente, né, confirmou, melhor dizendo, a livre expressão
daqueles que habitam no território americano, que cada um possa viver, né, de forma como bons cidadãos, né, respeitando um ao outro, e cada um possa ter a liberdade de expressão da sua fé, do seu pensamento, né, e vivendo dessa forma, se comportando como bons cidadãos, cada um tem a sua liberdade garantida, ok? Então vocês veem aqui que, de fato, né, principalmente a partir dos dias de Moshe até a presente data, a liderança judaica sempre privou, sempre enalteceu a questão da liberdade de expressão, tanto para si mesmo como povo judeu e para os demais povos, né? O povo judeu, ele sempre lutou por liberdade, para que pudessem viver de forma livre a expressar a sua fé monoteísta, segundo os 5 primeiros livros da Bíblia. Dessa forma, cada nação ter a sua liberdade garantida, para que cada um expresse, né, a sua fé, etc. e tal. E bem como também para que nessa liberdade eles tenham de forma tranquila o obedecer à vontade divina do único Deus, do único Criador, do único Salvador, o único soberano, expandir o monoteísmo com fundamento judaico, que está fundamentado nos 5 primeiros livros da Bíblia, para que possam levar as nações à luz divina, à consciência de Deus, à consciência divina, né? E dessa forma poder realmente tanto viver a sua fé autêntica, divulgar esta fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Para que as nações possam também desfrutar desta luz divina, né? Com liberdade de poder pesquisar, estudar, investigar e tomar a sua decisão, não sendo absolutamente nada por imposição. Então, o povo judeu, desde então, né, como Moisés, a princípio, né, nos mostrou claramente, ensinando o povo judeu a lutar pela sua liberdade, né, e tendo liberdade, dar liberdade às pessoas também, não restam dúvidas, para que haja conhecimento, sabedoria, entendimento baseado na vontade divina. Por isso, a questão fundamental é divulgar consciência divina, consciência de Deus. As pessoas precisam ter liberdade para poder pensar, raciocinar, para poder realmente ter uma consciência divina, uma consciência de Deus e uma consciência de família, que são os dois alicerces para que o ser humano possa viver realmente com integridade, liberdade, sempre tendo o seu bom comportamento, né, baseado exatamente na vontade divina expressada pelos 5 primeiros livros da Torá. Então, por isso, amados, né, diante desta realidade aqui, né, que nós possamos sim estarmos firmes aí, lutando pela nossa liberdade, para que nós possamos, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós possamos, de fato, estarmos aí levando, né, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que as pessoas voltem-se para Deus, olhar para cima, para os céus, né, de onde vem a providência divina para aqueles que o amam e para aqueles que o buscam e para aqueles que realmente clamam a Ele, né? E como não só os 5 primeiros livros da Bíblia, mas, por exemplo, Salmos, né, está muito bem recheado, que Deus não rejeita todos aqueles que o buscam com inteireza de coração, todos aqueles que o amam, né? Então, este zelador da congregação hebraica de Newport, Rhode Island, né, em 1790,
ele escreve uma carta ao presidente George Washington e fala com ele, né, nessa carta sobre a questão da visão do governo americano de permitir dentro do seu território liberdade total ao seu povo e aqueles que ali estão residindo, que tenham liberdade de expressão e liberdade de expressar a sua fé. E o presidente George Washington, ele responde de forma positiva, né? Que todo americano e todos aqueles que estão residindo no território americano têm e terão a liberdade plena para poder expressar a sua opinião, o seu pensamento e, acima de tudo, a sua fé. Então, vejam bem, amados, que nós precisamos sim estarmos atentos àquele que vai governar o nosso país. Que de uma hora para outra, nós estamos vendo alguns exemplos aí em países vizinhos. Governos errados, né? Estão aí tolhendo as liberdades individuais, civis, as liberdades religiosas, né? A liberdade de livre pensamento, né? Então, aí é que está a questão, né? O povo toma uma decisão errada, as consequências são dramáticas, né? Então, por isso, oremos muito pelo nosso país, né? Pelo povo brasileiro, que no próximo mês estarão aí indo às urnas para colocar o seu voto no personagem A, B ou C, né? E que tomem a decisão correta, uma decisão em que a semelhança desse zelador da congregação hebraica lá de Newport, né, escrevendo ao presidente de então, George Washington, para que realmente ele garantisse a liberdade das pessoas, a liberdade do livre pensamento, de expressão e a liberdade religiosa, ok? Então, que o nosso povo brasileiro possa tomar a decisão correta, né, em prol daquele que vai governar o nosso país nos próximos 4 anos, para que a semelhança de George Washington venha garantir a liberdade, as liberdades individuais, civis e de expressão, de pensamento e a liberdade religiosa, ok? Então, é um mês que nós precisamos estar aí com intensas orações, né, pelo nosso país, pelo povo e pelos novos governantes que serão nomeados a partir das próximas eleições, ok? Então, olhando para cima, temor aos céus, né, e consciência divina, consciência de família, porque uma decisão errada não é só você que vai sofrer as más consequências, mas a sua família, seus filhos, seus netos e por aí afora vai, ok? É isso daí. Então nós estamos no 5º livro da Torá, Devarim, e nós estamos hoje na nossa 6ª porção dentro do livro Deuteronômio, e no nosso ciclo de estudos 5.782, né, nós estamos aí na 49ª porção, ok? Então, ontem nós encerramos o livro Shofetim, né, a Parashá Shofetim, e nós concluímos então 5.423 versículos estudados até então. E nessa nossa nova semana teremos pela frente 110 versículos para estudarmos. Nós estamos nesta semana na Parashá Kitetse, que significa quando saíres, capítulo 21, verso 10, e vamos até o capítulo 25 e o verso 19, ok? Baruch Hashem por isso daí. O nosso Shalom, né, de início de semana, Shalom Shavuot, né, começa aqui com para a Zizoneide Rocha, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, a Cida Santos Silva, de Guarulhos, a Grande São Paulo, né, a Cida Santos Silva, né, de Guarulhos, Grande São Paulo, né, queremos registrar aqui, atrasadinho um pouco, né,
mas ontem ela fez aniversário, né? Então a Cida Santos Silva de Guarulhos, juntamente com toda a sua família, o nosso Mazal Tov, nossos parabéns, muitas felicidades, com muita proteção divina para contigo, toda a família, né? Com muito sucesso, saúde, para servir a Hashem, ok? A Jerusa Soares, o Jácio Pereira de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, a Patrícia Santos, da cidade de Palma Sola, em Santa Catarina, a Maria Molina Santos, São Paulo, capital, o Alaelso Alcântara, da cidade de Salvador, Bahia, o Luciano Natali Gama, de BH, Minas Gerais, o Yoshiarro Ben Avraham, da cidade de Guatemala, né? Então é o nosso visitante internacional aqui hoje. Alessandra e Ângelo, né? Esse casal é de Formiga, Minas Gerais. Outro casal que nós temos aqui é o Edson Batista Filho e Gisele, de Maringá, Paraná. A Maria Cristina Silva, de Cáceres, Mato Grosso. A Nayara Oliveira, né, do Rio de Janeiro. O Eduardo Rezende, Goiânia, Goiás. A Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco. O Charles, de Cascavel, Paraná, lá, rodoviária virtual, né, que ele se identifica assim, rodoviária virtual, provavelmente deve ser um Uber ou um radialista ou algo semelhante, né? Então, o Charles de Cascavel, Paraná, o nosso Shalom aí, ok? Temos aí o Jefferson Ranticast, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Davi, da cidade de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Também temos aqui o casal o Saulo e a Janice, né, lá de Joinville, Santa Catarina, né? A Lourdes Oliveira, da cidade de Alvorada do Oeste, Rondônia. O Israel Arcanjo, da cidade de Poções, Bahia. A Ada Caldas, São Paulo, capital. O Michel Gurgel, de Manaus, Amazonas. O Aldemir Medeiros, Guaratinguetá, São Paulo, né? Lá da Escola de Especialistas de Aeronáutica, né? Então, a esses amados aqui, o nosso Shalom. Estamos aí com a Leocádia Pereira, né, de Colombo, próximo a Curitiba, Paraná, né? Eu também estou aqui. Baruch Hashem, Leocádia, né? Shalom, shalom aí. O Moacir Conceição, que está aí também conosco. O Gerson Cordeiro Saldanha, de Santa Adélia, interior de São Paulo. A Edina Silva, aqui de Bauru também, né? Baruch Hashem. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. A Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, né? Brasília, ok? Tem mais alguém por aí? Ok. Vamos ver aqui se aparece mais alguém. O Juari, né, de Belém do Pará, também está por aí, Baruch Hashem, né? E à medida que o pessoal vai dando um shalom e aparecendo os nomes aí, nós vamos dando um shalom aí, ok? Ketivá de Hatimatová, que sejam escritos e selados para um ano bom a ti e toda a sua casa, família, né? Sejam estas bênçãos aí sobre as vossas vidas aí, ok? Nós queremos iniciar aqui no dia de hoje, só retornando um pouquinho no dia de ontem, sobre a questão da quarta porção que nós temos aí, das 7 porções do profeta, né? Isaías e Ishaiá, ou Ishaiah, né? Ontem nós tivemos o encerramento da quarta semana, das 7 semanas, sobre Nahamu, Am Israel. Consolai, consolai o meu povo Israel, diz o Eterno. Então, nós queremos brevemente aqui fazermos uma lembrança, né, desta
quarta Haftará, a quarta porção do profeta, que nos fala no capítulo 51, a partir do verso 12, até o capítulo 52, verso 12, né? Quem não leu, depois leia integralmente aí em casa, ok? Então essa quarta porção aqui, ela nos fala sobre que o Eterno, né, a palavra divina, ela consola o povo judeu. E aqui nessa porção, nessa Haftará, a porção do profeta, né, Israel é chamado de filha de Sion, né? Então diz, sou eu, sim, sou eu que vos consolo. Então, mais uma vez, dentro das 7 porções do profeta, Deus está mostrando que é Ele mesmo que consola o seu povo, né? Quem és tu, filha virtuosa e cheia de méritos, que tenhas medo do homem mortal ou do filho do homem, que se torna seco como a grama? Vejam bem, amados, que a profecia bíblica, desde Bereshit, desde Gênesis, né, até Crônicas, que é a ordem, né, do cano judaico, né, da relação dos livros judaicos, né, nas escrituras sagradas, no Tanar. Então nós temos aí, né, realmente sempre aquela questão que é frisada, né? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E normalmente sempre nós vamos encontrando nas porções dos profetas, né, esta expressão, né, para que tenhas medo do homem mortal, o homem mortal natural, né? Não tenhas medo do homem mortal. E em seguida ele diz, ou do filho do homem, né? Deus, que já sabia muito bem que seria apresentado aí um personagem que teria o título como filho do homem, né? Para querer dizer que ele é o maior, o maioral, maior do que os profetas, Moshe, os patriarcas e companhia limitada, até mesmo maior do que Deus, né? Que colocam ele dessa forma, esse chamado filho do homem. Então está mostrando mais uma vez, né? Que se tornará seco como a grama, né? Então, o homem mortal por si só, né, ele já se tornará realmente seco como a grama, né? Volta ao pó. E aquele que se intitula como filho do homem, não tenha medo dele também, porque ele é filho do homem e como filho do homem, volta para o pó. Ponto. Sim, simples assim, ok? Então, tu te esqueceste de confiar em Deus que te fez, que estendeu o céu e fundou a terra. Por isso temes constantemente o dia todo a ira do opressor, quando ele, o governante estrangeiro, se prepara para te destruir, né? Então é chamado a atenção sobre a questão, a raiz do medo. A raiz do medo é porque se rebelaram contra Deus, deixaram de praticar os mandamentos, deixaram de estudar a Torá, e isso trouxe para eles realmente péssimas consequências, ok? Depois nós temos aí, dentro ainda do capítulo 51, a partir do versículo 15, eu sou Deus teu Deus, que te encrespa o mar, e agita suas ondas. Confia em teu Deus, porque Deus das hostes, né, Adon Olam, é o seu nome. Quando te dei a Torá, pus minhas palavras em tua boca, eu te cobri com a sombra de minha mão, a fim de te proteger. Em primeiro lugar, para te plantar em tua terra, porque és o meu povo, que prometi multiplicar como as estrelas do céu. Em segundo lugar, para te estabelecer firmemente, porque és o meu povo, que prometi multiplicar como a areia da terra. E em terceiro lugar, para dizer a Sião, tu és meu povo, como pó da terra. Então Isaías se dirige à cidade de Jerusalém diretamente e diz, desperta, sim, desperta, levanta-te, Jerusalém, pois sofreste teu castigo integralmente, bebeste da mão de Deus o cálice da sua ira, esgotaste até os sedimentos assentados no fundo do cálice da poção que provoca fraqueza. Ela, isto é, Jerusalém,
não tem quem a guie, e todos os filhos que gerou. Não tem quem a tome pela mão, de todos os filhos que criou. Estas duas séries de coisas te aconteceram. Quem se lamentará por ti? Pilhagem e destruição, fome e espada. Quem eu vou enviar para te consolar? Informando-te que teus opressores tiveram o mesmo destino? Teus filhos desfaleceram, jazem à entrada de toda a rua, como um bisão aprisionado em uma rede, sobrecarregados com a ira de Deus e a repreensão de teu Deus, né? Aí depois, quando vamos para o capítulo 52, nós estamos vendo aqui a aplicabilidade da ira divina, porque eles fizeram de forma perversa tudo aquilo que as nações canaanitas foram expulsas da terra prometida. E Deus tinha advertido para que não façais o que eles fizeram na boa terra que mana leite e mel. Eles foram expulsos da terra por causa da sua perversidade. Portanto, não façam nada, absolutamente nada do que eles fizeram até aqui, para que a terra não vos vomite, ou seja, para que vocês não sejam expulsos da terra também, né? E eles fizeram exatamente o que não era para fazer, e então eles experimentaram da ira divina, né? Quando vamos para o capítulo 52 de Isaías, então agora começa a mudar realmente a sua história. Então, entre outras coisas, nós temos aqui, né, o versículo 1 falando, né, desperta, desperta, reveste-te de tua força, ó Sião, que é uma das formas de chamar Jerusalém, né, ou a terra de Israel. Veste as roupas de tua beleza, Jerusalém, a cidade santa, pois não mais continuará a entrar em ti o incircunciso nem o impuro. Sacode-te para te livrares da poeira. Levanta-te do chão e senta-te em um trono. Jerusalém, liberta-te das correias de teu pescoço, filha de Sion cativa. Pois assim disse Deus, fostes vendido para o exílio por causa da vossa má inclinação, que nada vale e nada vos oferece como recompensa, por lhe dardes ouvidos. Portanto, não sereis remido por dinheiro, mas somente serás redimida pelo arrependimento, techuvá, pela techuvá, o poder da techuvá. Pois assim disse o Senhor Deus, meu povo primeiro desceu ao Egito para ali residir temporariamente e fosse escravizado. É onde nós temos a expressão, né, que Moisés usa lá atrás, falando, né, Deus, ele falando a expressão divina, né, do Egito chamei o meu filho, né. Esse chamei o meu filho não é outro senão o povo judeu, Israel, né. Aí apresentaram outro aí, né, que veio, né, de forma fraudulenta, tentar tomar o lugar do Filho de Deus, o Filho primogênito de Deus, que é o povo judeu, que é Israel, ok? Então aqui o profeta Isaías, né, ele está trazendo o recado divino e mostrando esta realidade, ok? Então, do Egito, Deus chamou o seu filho, o povo judeu, Israel, certo? E aqui nós estamos vendo a profecia falando da sua verdadeira libertação, onde o incircunciso e o impuro não entrará em Jerusalém. E aqui nós estamos vendo uma profecia que vai se cumprir literalmente nos dias de Mashiach. Quando Mashiach, o justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach, ele trará para a terra de Israel todos os judeus espalhados pelo mundo afora. É aí que vai se concluir literalmente o fim do exílio ou o fim da diáspora do povo judeu. Enquanto nos dias atuais,
né? Enquanto o Mashiach não se revela, e ele pode se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, ok? Mesmo Israel tendo o seu Estado, o Estado de Israel, mesmo o povo judeu tendo a sua pátria ali no Oriente Médio, a terra prometida, né? Mesmo tendo o Estado soberano, ainda não terminou a diáspora do povo judeu. Enquanto houver um judeu em qualquer lugar entre as nações, a diáspora ainda existe. E quando não tiver nenhum judeu entre as nações e retornaram todos para a terra de Israel, Eretz Israel, então o fim da diáspora se concretiza. E isto é o grande primeiro sinal de que Mashiach, o verdadeiro Mashiach, já está aí. Ok? E o segundo grande sinal é a construção do terceiro templo definitivo, o qual não será mais destruído, e ele permanecerá eternamente em pé. E o terceiro templo, ele terá suas dimensões geográficas, as suas dimensões físicas, as suas dimensões aumentadas, maior do que aos dois primeiros tempos. A sua unção, a sua espiritualidade será maior do que os outros dois tempos, porque esse terceiro, ele será definitivo, e ele será construído nos dias de Mashiach, e então as suas dimensões físicas e espirituais serão superiores a dos dois primeiros templos. Ok? Então, aqui está se configurando esta realidade. E por isso, aqui diz que o incircunciso, quer dizer, o não judeu, não pisará ali. É a redenção final. É o momento em que, primeiramente, a casa judaica vai ser colocada no seu devido lugar, na sua ordem correta. O terceiro templo construído, e então, a partir daí, para as nações, sairá a palavra da Torá. E as nações, elas serão regidas pelo rei Mashiach. E então, a bandeira que será tremulada nas nações, a bandeira de Mashiach. A bandeira de Mashiach. Porque ele estará mostrando o seu reinado para todas as nações. Então, o nosso rei Mashiach, né, que se revelará a qualquer momento como Mashiach, certo? Ele vem da linhagem de Judá. Resumidamente, Judá, Davi, chegando nesse momento, essa linhagem. Dentro dessa linhagem, é necessário que ele, de fato, tenha esta linhagem. E isso significa a linhagem pelo varão, o cabeça. Então, Mashiach, ele nascerá de um pai e de uma mãe de forma natural, o marido e a esposa, que tem a linhagem da casa de Judá, da casa de David. E então, nessa concepção em que o marido judeu, a esposa judia, coabitando, fecundando o seu óvulo com o sêmen do varão, para ter a linhagem de Judá, então ele nascerá naturalmente, como todo ser humano nasce. E então ele, alguns rabinos já falam e anunciam, né, de forma mais aberta que Mashiach já está aí. É uma questão de acontecer um momento em que Deus dá o start, né, para que ele se revele como Mashiach. Então, segundo os sábios, né, o Mashiach já está aí no nosso meio, ele mesmo não sabe que é o Mashiach ainda. Na hora que Deus der o start,
ele recebe a unção divina como Mashiach, e aí começa, de fato, a sua revelação cada vez mais intensa. E isso acontecerá, de fato, com a ida do povo judeu de todos os quadrantes para Eretz Israel. A parte final do capítulo 52, né, fala lá no verso 11 e 12, retirai-vos, sim, retirai-vos, sai de lá, entre as nações. Não toqueis nada impuro, tudo que é das nações, deixa lá. Eles vão deixar propriedades, vão deixar todos os seus bens para trás. Vão deixar tudo. Vão somente os judeus. Ele, família, vão para casa. Eretz Israel. Eles vão retornar para casa. Mashiach está ali, o tão almejado e desejado, o verdadeiro Mashiach. É a hora de voltarmos para casa. Não importa, não tem mais interesse nenhum as questões físicas, materiais. Não terão valor nenhum. Porque ali estará Mashiach. E então, não toqueis nada impuro, pois agora que estáis voltando à Terra Santa, tudo no lugar de vosso exílio será considerado impuro. Eles vão deixar tudo para trás. Tudo. Todas as suas riquezas ficarão para trás. Né? Praticamente haverá um certo caos, um certo desespero entre as nações, porque terão muitos bens ali para ainda os gananciosos brigarem, se matarem por causa disso daí. O povo Benei Noach estará em conexão com a palavra da Torá, com as profecias, com a visão profética se cumprindo diante dos olhos, vendo o povo judeu retornando para Israel, sinal de que Mashiach já está revelado, certo? E na sequência terá a construção do terceiro e definitivo templo. Enquanto entre as nações, uma parte negativa das nações, com os enganos religiosos que receberam durante milênios, né, vão estar anunciando aí, ó lá, os judeus estão fazendo pacto com o falso Messias. Os Benei Noach entre as nações dirão, não, este é o verdadeiro Mashiach. Este é o verdadeiro Mashiach. Né? Então aí, certamente, vão ficar mais loucos ainda com estas realidades. E por isso, os Benei Noach precisam estar muito fortes e firmes, né? Desde já, no conhecimento, no entendimento, no temor aos céus, porque só Deus para dar proteção e guardar as nossas vidas nesses momentos aí, ok? Sai de seu meio, purificai-vos, sacerdotes e levitas. Aí então, quando retornarem para Israel, os verdadeiros sacerdotes e levitas serão manifestados, serão separados pelo Mashiach, a tribo de Levi, para poder exercer os seus trabalhos, o seu serviço no Beit HaMikdash, que será construído, o terceiro e definitivo templo. O próprio Mashiach separará as 12 tribos de Israel, certo? Colocando a casa em ordem, antes de expandir a Torá entre as nações, ok? Que transportais os objetos sagrados do templo de Deus. Não saireis apressadamente e não vos ireis em fuga alvoroçada, porque Deus vai adiante de vós. Portanto, não tendes razão para correr. E vossa retaguarda também é o Deus de Israel. Portanto, não tendes razão para fugir de nenhum perseguidor. Esse versículo 12 do capítulo 54, né? 52 de Isaías, nos dá para aqueles Benei Noach, os não-judeus, que estão constantemente se conectando com a Torá, monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, não serão enganados. Não serão enganados. Por isso que é de fundamental importância para um não-judeu ele realmente se apegar ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É de fundamental importância.
para o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, a compreensão das sagradas letras. Porque os judeus, de entre as nações, eles não vão sair assim. Entendeu? O profeta Isaías está dizendo isso daqui. Vocês, porque não vos ireis em fuga alvoroçada, porque Deus vai adiante de vós, que significa o quê? Não tendes razão para correr. Deus está à tua frente. A vossa retaguarda é o Deus de Israel que também está, que significa não tendes razão para fugir de nenhum perseguidor. Ninguém vai perseguir o povo judeu. Eles vão saindo tranquilamente de entre as nações, aqui e ali, pá. Os Benei Noach, conectados com o estudo da Torá, conectados com as 7 leis de Noach, conectados com as orientações rabínicas, estarão tendo compreensão dos momentos que estarão antecedendo ao mundo inteiro a identidade e a revelação do único e o justo verdadeiro Messias, Mashiach, que não é Deus, não é filho do homem, não tem esses títulos, para não trazer enganação. O verdadeiro e justo Mashiach, ele será revelado nesses momentos e o povo judeu vai discernir, vai ver a sua linhagem. E os Benei Noach, nessa conexão, vão discernir a mesma coisa. Enquanto estiverem anunciando entre as nações que o povo judeu estará fazendo um pacto com o falso Messias, as nações estarão caindo na sua própria armadilha que foram enganados durante milênios. E os Benei Noach entre as nações serão a luz para as nações nesse momento de caos e intenso impacto trovejante, estrondante, que acontecerá entre as nações. Então, Benei Noach, firme, forte, confiando sempre em Deus, assim como ele é com o povo judeu, como ele será nesses momentos com o povo judeu, dando total proteção à sua frente e à sua retaguarda. É o mesmo Deus que estará à frente e à retaguarda dos Benei Noach entre as nações. Os Benei Noach não vão para Jerusalém não, viu? Os Benei Noach não vão para Israel não, viu? A nossa configuração é entre as nações. Esse é o detalhe. Por isso é importante a nossa, como diz, a nossa firmeza no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, nós não podemos ficar sem... eu sou monoteísta. Quem é o teu rabino? Eu não tenho rabino. Eu vou pela internet. Eu sigo o rabino lá, A, B, C e D. Negativo. Não é a forma correta. Próprio porque a sabedoria dos nossos pais, eles falam, identifique-se com o rabino e siga-o. O nosso rabino, a nossa liderança no Brasil e algumas comunidades fora do Brasil, é o Rav Yaakov Gerenstad, a liderança do movimento Brasil, do movimento Benei Noach Brasil, que é o que começou ontem à noite, trazendo o lançamento oficial dos novos 9 centros regionais de sinagogas Benei Noach em 9 regiões do nosso país. Então, o nosso rabino é ele. Acabou. Então, eu não fico correndo em internet atrás de rabino A, B ou C. Quando o nosso Rav Yaakov, ele fala, rabino A, B e C, pode assistir os seus vídeos, pode ver os seus estudos, etc. e tal, aí nós fazemos. Ok? Mas a base nossa
é monoteísmo, fundamento judaico, e a liderança rabínica do Rav Yaakov Gerenstein, ok? Então é esse sentido aí que nós precisamos estar firmados sem sombra de dúvidas. Por isso, não saireis apressadamente. Os que estiverem nessa conexão vão estar sabendo, vão estar percebendo as coisas. O monoteísta que vive de internet e vive de rabino de internet, né? De repente o rabino vai desaparecer aí e ele vai ficar lá, só vendo vídeos antigos. O que será que aconteceu com o rabino? O que será que aconteceu com o rabino? Cadê o rabino? E aí, na hora que você for querer pegar a carona, o trem já passou, você tem que sair correndo atrás, aí vai ficar difícil, entendeu? Então a conexão, ela é muito importante, né? Ao vivo e a cores, não resta dúvida. Por isso, temos aí os nossos seminários e os nossos encontros anuais com o nosso rabino e com os demais Beneinor do Brasil e alguns que vêm de fora também para estar presente nos encontros, ok? Então, essa é a nossa quarta porção do profeta, para que nós estejamos atentos aí a esta realidade que temos diante de nós, ok? Baruch Hashem. Voltando agora para a nossa paraxá do dia, fazendo a sua abertura oficial, paraxá Kitetse, que significa quando saíres, ok? Capítulo 21, a partir do verso 10 até o capítulo 25, verso 19, é a nossa porção da semana. A nossa... A nossa primeira aliá, ela está no capítulo 21, verso 10 até o verso 21. Do verso 10 até o verso 14 nos fala sobre os cativos da guerra. Do verso 15 até o verso 17 nos fala sobre a herança do primogênito. E do versículo 18, né, até o verso 20, nós temos aí sobre o filho rebelde, ok? Então vejam bem, a nossa paraxá, a nossa paraxá da semana, ela traz para nós a mensagem central. A mensagem central da nossa paraxá da semana é expandir a consciência de Deus. Amados, o tema dessa paraxá dessa semana é mais do que propícia para o nosso momento em que nós estamos vivendo no Brasil. É importantíssimo a questão da consciência divina. O único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único caminho. Expandir a consciência divina é um momento crucial em que o nosso país está atravessando. Nós estamos vendo, já conhecemos muitos países por aí afora em que liberdade não existe, absolutamente nada. Nós estamos vendo o que está acontecendo com vários países vizinhos nossos. Nós estamos vendo religiosos, independente do seu segmento, religiosos sendo perseguidos, mortos e presos. E tem muita gente no Brasil que, mesmo sendo religioso, independente do seu segmento religioso, acham que aqui não vai acontecer nada. Se determinado personagem for o presidente desse país, aqui vai dar certo. Não deu certo em lugar nenhum, mas aqui vai dar certo. Se não deu certo em lugar nenhum, como que aqui vai dar certo? Então, são mensagens fraudulentas, enganosas, mentirosas. E tem muito religioso, de vários segmentos religiosos, que estão dando ouvidos ao canto da sereia. Ao canto da sereia. Nós não queremos dizer aqui que personagem A ou B é melhor do que aquele ou outro
que é o Salvador da pátria. Em absoluto. Em absoluto. Salvador só tem um. O único Deus, o único Criador, o único soberano. Que os 5 primeiros livros da Bíblia falam bem fundamentado. Os profetas, os escritos e os salmos falam muito bem deste único Deus. Infelizmente, tem alguns segmentos religiosos que deturpam o conhecimento de Deus. Isso daí é um outro detalhe. Mas vejam bem, amados, como nós vimos na palavra inicial aqui, dessa data histórica de hoje, o dia 8 de Elul. Vimos aí que a data correspondente ao ano secular, 1790, em que foi escrito por um zelador da congregação hebraica em Newport, escrevendo ao presidente George Washington, que estava visitando a sua cidade, onde eles estavam habitando. E ele escreveu uma carta para o presidente George Washington, que ele, como presidente, garantisse a liberdade de expressão. E Deus envia sinais para que as pessoas possam perceber o que está acontecendo para não tomarem uma decisão errada. Porque depois que tomaram uma decisão errada, o retorno, quando um ditador toma o poder, está no poder, quem que tira ele? Nós estamos vendo aí o projeto desse sistema para dominar o nosso país. Tivemos 2 anos e meio aí desta chamada pandemia, que foi um teste para ver como que as pessoas reagem diante de ordens absurdas. E foram doutrinadas, dominadas, para poderem obedecer ao sistema. Expandir a consciência divina é o desafio da nossa paraxá da semana. É o desafio que nós temos diante de nós nesta realidade aqui. Estamos vivendo dias difíceis e a má decisão vai impedir você, dependendo de você expandir a consciência divina. Porque como os exemplos que tem por aí afora vai, em que liberdade de expressão não existe, liberdade religiosa não existe. Como que você vai expandir a consciência divina no lugar em que, se falar algo de fé, de religião, é perseguido, preso ou morto? Ah, mas vamos experimentar. Se você vai experimentar, qual que é a diferença? Um copo de veneno? Ó, esse copo aí, ó, tem veneno. Se você beber aí, você vai morrer. Aí você responde assim, não, peraí, deixa eu experimentar se eu vou morrer mesmo. Aí você toma. Aí os efeitos do veneno começam a acontecer. Você começa a morrer. Aí você diz, ó, vamos inverter isso. Não tem mais como inverter. O seu organismo absorveu o veneno. Agora, deita e morra, porque não tem remédio. Está entendendo? Por isso, de forma análoga, espiritualmente falando,
conquistar a terra de Israel é vencer as diversas formas de mal personificadas pelos povos que ali habitavam. Essa luta é obrigatória e, se obter êxito, produzirá as mudanças necessárias em nossa personalidade para que alcancemos e mantenhamos consciência divina constantemente. Por quê? Porque haverá liberdade para expandir a consciência divina. Está entendendo? Por isso, realmente, as guerras obrigatórias que aqui fala a nossa primeira aliá, ela está se referindo essencialmente guerras obrigatórias contra o mal. São travadas no primeiro nível de consciência, onde há diferença entre a terra de Israel e os outros lugares. Isto é, entre as partes da realidade, cujo controle temos de assumir por ordem precisa e clara da Torá, e aquelas que ela não nos manda dominar. Ou seja, é Yetzer Hará, a má inclinação, a alma animal, e o Yetzer Tov, a nossa alma divina, a boa inclinação. Então, de forma análoga, as guerras obrigatórias contra o mal, elas têm que ser exercidas. Se você se cala, o mal domina. Existe aquela famosa expressão, né, do famoso Martin Luther King, onde ele disse, né, o que me choca não é o mal que progride, que avança. O que me deixa chocado é o silêncio dos bons. Se Moshe tivesse se calado, jamais o povo judeu seria livre do Egito. E Moshe ensinou o povo a lutar pela sua liberdade. E é o que tem o povo judeu vivido até os dias de hoje, lutando pela sua liberdade, a liberdade da sua consciência divina, a sua consciência de Deus, a sua consciência de família, que é dois pilares fortíssimos na vida judaica. E nós não podemos, de forma alguma, desprezar esses dois pilares. Porque nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, amados, o conhecimento de Deus deve espalhar-se e abranger tudo. E em todos os lugares onde nós possamos ir e onde possamos estar. Aquilo que Deus nos concede, onde nos fala o próprio Shema, né? Amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso poder ou nossas forças, que os nossos sábios trazem, com todo o nosso poder aquisitivo, financeiro e material, colocando na obra. Para qual finalidade? Expandir a consciência de Deus. O único Deus, o único Criador, o único Salvador. Por quê? Porque os dias de Mashiach estão muito mais próximos do que nós possamos imaginar. E nós precisamos cumprir como Benei Noach, nós precisamos cumprir a nossa missão, a nossa tarefa suprema entre as nações. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, amados, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão da guerra contra o mal, dizendo: quando lutamos contra o mal, estamos saindo para a guerra. Se você tem medo
de morrer, você não é apto para a batalha. Lembra da paraxá da semana passada? O que Deus orientou o comandante do exército israelense falar? Ó, quem tem casa nova, volte. Quem tem um vinhedo novo, volte. Quem está noivo, volte. E depois ele diz, quem é medroso, quem é fraco para a batalha, volte também para casa. Os 3 primeiros, casa, vinhedo e noiva, 100% é aquela questão, todos eles que retornaram, por causa desses 3 princípios, eles retornaram realmente para casa com uma questão justa e aprovada por Deus. O quarto, o medroso, o que é fraco para a batalha, ele mandou de volta, e mesmo na infinita misericórdia de Deus, fez com que eles retornassem no meio dos 3 primeiros grupos, para que ninguém pudesse escarnecer deles. E eles pudessem aproveitar o momento de Deus estar honrando eles como seres humanos, a imagem de Deus, para refletir sobre a covardia, o acovardar-se, o medo, o pavor de ir para a batalha contra o mal. E aqueles que fizeram sua boa reflexão e mudou de covarde para corajoso, de fraco para a batalha e para forte para a batalha, retornou junto com os demais para lutar contra o mal. E é por isso que realmente aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, quando lutamos contra o mal, estamos saindo para a guerra. Isto é, estamos partindo de nós mesmos, porque iniciar uma guerra não é algo natural. O ambiente natural da nossa alma é pacífica e infinita de consciência divina. Que essa possui, antes de ingressar em nosso corpo, né, a questão da nossa consciência divina. Como nossas almas se originam na essência de Deus, e o mal não tem qualquer poder sobre a essência divina, temos a preponderância sobre o mal até mesmo antes de se iniciar a batalha. Aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel está dizendo, ó, a nossa alma, ela está ligada à sua fonte essencial, Deus. É Deus que criou a nossa alma, que é a sua imagem e semelhança. O mal, ele não tem nenhum poder, nenhuma influência na essência divina. Enquanto que a nossa alma, ela tem exatamente conexão com a nossa fonte essencial, Deus. Então, nesse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel está dizendo, só nesse aspecto, você já é mais forte e mais poderoso do que o mal. Por isso, nós vemos em várias partes, não tenham medo dele. Sistema e Companhia Limitada. Não tenham medo dele. Como vimos a porção do profeta, ele, o soberano, está à tua frente e está à tua retaguarda. E então, nessa batalha contra o mal, você já é vencedor. Só que você não pode se calar. Você não pode ficar isentão em cima do muro. Você não pode. Você está numa batalha, você está numa guerra. E é o que nós estamos passando. Uma guerra do mal e o bem. O bem contra o mal. Aonde o mal prosperou, o povo está pagando um preço terrível. Um preço terrível. País X aí
não tem nem mais cachorro, nem mais gato, porque o povo comeu tudo. Tivemos no Brasil, durante esses 2 anos e meio dessa jaca maluca chamada pandemia, tivemos no Brasil, no interior de São Paulo, uma cidade que pessoas relataram que comeram gato porque não tinham o que comer. Prestem atenção. Você está numa guerra contra o mal. E Deus já garante de antemão que você é vencedor sobre o mal. Mas se você se cala, se você se omite, o mal te pega. E aí, as consequências não são nada agradáveis. Continuando, o nosso Rebbe diz: então, assim como as nossas almas se originam em Deus, na essência divina, e o mal não tem qualquer poder sobre sua essência, temos a preponderância sobre o mal até mesmo antes de iniciar a batalha. Estamos por cima dos inimigos, isto é, acima de todos os nossos inimigos que estão a serviço do mal, da perversidade. Seja ele quem for, seja o cargo que ele ocupar, você está sobre ele, porque a sua essência está em Deus. E os planos de Deus é diferente do sistema. Por ambas as razões, a Torá nos assegura de que Deus entregará o seu inimigo em suas mãos. Deus entregará os seus inimigos em suas mãos. Ou seja, dentro desse aspecto aqui, o Rebbe quer dizer, você poderá se permanecer firme, você poderá fazer com que os seus inimigos estejam em tuas mãos. Ou seja, eles podem ser transformados em pessoas do bem, em luz, em consciência divina, e estar fazendo o quê? Estar fazendo a vontade divina e somando com você em expandir a consciência divina. Ok? Aí quem resistir, não se preocupe, isso daí não é problema nosso. Quem resistir e companhia limitada, Deus cuida. Nós já vimos isso daqui. Deus já tomou as suas providências, ok? Então a Torá nos ensina que para ganhar a guerra contra o mal, devemos nos identificar com a nossa alma divina, porque desta maneira estaremos respaldados pelo pleno poder da santidade de Deus. Aqui está, segundo o nosso Rebbe, a chave, o segredo. Para você ganhar, prevalecer, ser vencedor nesta guerra contra o mal, devemos nos identificar com a nossa alma divina. E a nossa alma divina está conectada com a fonte essencial, Deus. E através de que forma que nós mantemos a nossa conexão com a fonte essencial, Deus? Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Tefilá, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, e de Sedaká. Nós temos as chaves em nossas mãos para vencermos o mal. Para vencermos a nossa guerra contra o mal. É só nós termos a ousadia, a coragem, nos identificarmos com a nossa alma divina, que está conectada em Deus. E nós podemos sair para a batalha já com a vitória garantida. A reflexão é sua. A decisão é sua. Porque Deus não interfere no livre-arbítrio. Por isso, reflita, se identifique e tome a decisão correta
para entrar na guerra e já estar garantida a vitória contra o mal. Ok? Baruch Hashem. Marli Stael. A garganta até seca, né? Marli Stael, de Vitória Espírito Santo, está por aí também, Baruch Hashem. Mais alguém chegou por aí? O Robson Lima, de Macatuba, região aqui de Bauru, Baruch Hashem. Ok? Então, amados, apenas para finalizarmos aqui, lembrando, né, que ontem teve o lançamento oficial do projeto Farates, tá? Né? O projeto Expansão Juntos Podemos Mais, né? Então, ontem o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele fez o lançamento oficial dos novos 9 centros regionais, né? Sinagoga Benei Noach regional, né? Então, Salvador, Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Luís, Maranhão, Bahia Pendi, Minas Gerais, São José dos Campos, São Paulo, Miracema, Rio de Janeiro, Piracicaba, São Paulo, Brasília, Distrito Federal e a nossa gloriosa região, Bauru, né? Também está aí conectado, ok? Então, né, para aqueles que querem fazer suas doações através de cartão, né, você pode fazer mês a mês, né? É um projeto que são em 12 meses, né, que o nosso Rav idealizou. Então, são 9 parcelas que você pode fazer, né? A sugestão que o Rabino deu é de R$120 até R$2.000, né? Baruch Hashem por isso. Ontem nós tivemos uma doação que foi feita, né, para a sinagoga sede de R$5.000, né, que foi feita lá para a sinagoga sede, Baruch Hashem, né? Então, faz um propósito com Deus aí, né? Não uma loucura, mas um propósito. Comece aí com os seus 120, prometendo a Hashem, à medida que ele for aumentando o seu bom orçamento, né? Os seus provimentos, você estará aumentando também, e Deus assim o fará, ok? E comece com esse desafio aí, né? Então, nós tivemos aí algumas doações ontem à noite, né? Pessoas assumindo aí 12 parcelas, umas com R$120, né? Assumindo esse compromisso com Deus, com a sua obra, né? E aqueles que não têm condições de usar o cartão ou algo semelhante, né? Tem o Pix aí na descrição, que você poderá fazê-lo também mensalmente, sem sombra de dúvidas. Apenas, né, envie os comprovantes confirmando a sua ação e, ao mesmo tempo, para que possamos aí estarmos fazendo as anotações devidas, né, junto com a tesouraria, para que as coisas estejam aí sendo anotadas no seu devido lugar, ok? Então, por isso, vamos em frente aí nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? E no próximo domingo, dia 11, né, nós estaremos aí participando com a sinagoga Benei Noach de Palhoça, Santa Catarina, né, com o nosso amado lá, Jonatas Tavares, o emissário local, e juntamente com toda a comunidade ali, para uma reunião, né, aqueles que estão lá em Palhoça, presencial, e nós estaremos fazendo uma participação online junto com eles ali, nesse sentido aí, ok? Então, domingo que vem temos aí também esse compromisso precioso com a sinagoga Benei Noach, Palhoça, Santa Catarina, né? Contamos com as preces dos amados para que esse encontro seja algo muito precioso aos olhos do nosso Deus. Vamos em frente, amanhã tem mais, temos uma semana inteira pela frente e vamos nos preparando para Rosh Hashanah 5.783, que acontecerá no dia 25 de setembro, né? É um domingo, ao pôr do sol do domingo, estaremos aí, né, com a reunião presencial, né, da festividade do Ano Novo Judaico, e estaremos transmitindo ao vivo para os nossos amados que não têm condições de comparecer numa comunidade, né, onde eles possam estar, e nós estaremos transmitindo aí para juntos podermos recepcionar o nosso novo ano judaico,
783. Até amanhã, gente. Shalom, shalom. Chega de conversa. Vamos em frente.